Daí, pessoal, mais uma resolução. Uma projetista desenhista deverá desenhar uma tampa de panela em forma circular. Para realizar esse desenho, ela dispõe, no momento, de apenas um compasso, cujo comprimento das hastes é 10 centímetros, um transferidor e uma folha de papel com um plano cartesiano. Para esboçar o desenho dessa tampa, ela afastou as hastes do compasso de forma que o ângulo formado por elas fosse de 120 graus. A ponta seca está representada pelo ponto C e a ponta do grafite está representada pelo ponto B, e a cabeça do compasso está representada pelo ponto A, conforme a figura. Após concluir o desenho, ela o encaminha para o setor de produção. Ao receber o desenho com a indicação do raio da tampa, verificará em qual intervalo este se encontra e decidirá o tipo de material a ser utilizado na sua fabricação, de acordo com os dados. Então aí tem os materiais de 1 até 5, que são justamente escolhidos de acordo com o intervalo dos valores do raio. Então o raio entre 0 e 5 é tipo 1, raio entre 5 e 10 tipo 2 e assim por diante. Considere 1,7 como aproximação para a raiz quadrada de 3. O tipo de material a ser utilizado pelo setor da produção será. Então esse tipo de material depende do raio. Eu preciso então do raio dessa tampa. Então fazendo o esboço aqui, se eu fixar um ponto aqui, ó, como a cabeça do compasso, estabelecer a ligação até aqui, ó. E isso vai ser uma haste do compasso com medida 10, daqui até aqui, outra haste também medindo 10, e aqui seria a linha do papel, que justamente vai servir como raio, porque aqui é a cabeça do compasso, aqui eu vou chamar isso de ponto C, que é a parte ponta seca do compasso, e aqui é o ponto B, onde está o grafite, e isso aqui será movimentado. Então isso aqui vem, ó, fixando aqui no C, isso vem se movimentando e vai formar, feio isso, se movimentando, agora sim. E vai formar aqui então a tampa da panela. Aí observa que isso aqui na realidade, ó, vai representar, essa linha aqui vai representar o raio do círculo, o raio da tampa da panela, que é justamente isso que eu estou querendo calcular. Para cá também, ó, o raio, para cá, ó, o raio, para lá o raio. Então é isso que eu quero. Bom, então, já que isso aqui é o raio, que é o que eu quero, eu vou pensar no seguinte: esse ângulo aqui, ele me deu que é 120 graus. Como aqui é 10 e aqui é 10, eu tenho duas hastes 10, eu tenho dois lados iguais, consequência eu tenho dois ângulos iguais, ou seja, dois ângulos de mesma medida, dois ângulos congruentes. E esses ângulos congruentes ficam opostos a lados congruentes. Então, esse ângulo aqui, ó, que é oposto a 10, esse ângulo deve ser igual a esse aqui outro, que também se opõe a 10. Se esses dois ângulos são iguais, eu tenho como descobri-los. Por quê? Porque a soma dos internos do triângulo é 180, eu já tenho um valendo 120, me sobra 60 graus, que eu devo dividir por 2 para dar cada um desses aqui. Então esse ângulo aqui mede 30 e esse outro ângulo aqui também mede 30. Aí eu baixo aqui uma linha de altura, dividindo esse triângulo em dois triângulos congruentes. Eu vou destacar um deles aqui, ó. Mais ou menos. Aqui eu tenho 30 graus. Aliás,
Aqui eu tenho 60 graus, que ficou muito fechado, né? Agora sim. Aqui eu tenho 60 graus. Aqui eu tenho 30 graus, ângulo reto, triângulo retângulo. Eu sei que aqui é 10. E aí posso calcular essa medida aqui, ó, que eu vou chamar de x. Nota que essa medida aqui não é o raio. Essa medida aqui, na realidade, é a metade do raio, que eu vou chamar de x. Para eu descobrir esse x, como que eu posso pensar? Bom, eu posso pensar em relação ao ângulo de 60 ao ângulo de 30. Se eu pegar em relação ao ângulo de 30 graus, esse x, ele é o cateto adjacente, porque eu estou usando 30 como referência. E esse 10 é a hipotenusa. Quem relaciona cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Então eu vou usar aqui, ó, cosseno do ângulo que eu tomei como referência, que é 30, cosseno de 30 igual cateto adjacente, divide pela hipotenusa. Cosseno de 30 é igual a raiz de 3 sobre 2. Isso vem da tabela de arcos notáveis. Cateto adjacente é o x, é o que eu quero. Tá aqui, ó, x é cateto adjacente. E a hipotenusa é 10. Cruzando, x é igual a 10 raiz de 3. Cruzei aqui, ó. E aí quem cruza com o x fica dividindo. E aí o x é igual a 5 raiz quadrada de 3. Como que eu quero o raio, né? Isso aqui mediu x, que é 5 raiz de 3. Ora, aqui desse lado eu tenho outro x, também 5 raiz de 3. Logo, o raio é igual a 10 raiz quadrada de 3. Ou seja, 10 vezes 1,7, raio igual a 17. Sendo o raio igual a 17, ele se localiza entre 15 e 21 aqui, ó. O 17 está nesse intervalo, entre 15 e 21. Portanto, o material a ser utilizado é o material 4, e o material 4 está na alternativa D. Ok? Então está aí uma resolução que eu acho que é a resolução mais visível aí para o aluno. Eu vou desenvolver essa resposta aqui também de outra forma. Vou fazer mais uma resolução aqui. Tá aí a questão. Vou aqui esboçar o desenho de novo. Aqui eu tenho 120 graus. Lembra que aqui foi, não vai fazer importância, mas enfim, aqui foi 30. E aqui foi 30. Aqui mede 10, aqui mede 10. E tudo isso aqui é o que eu quero, que é o raio. E aí eu posso aplicar aí também a lei dos cossenos para descobrir esse raio, né? É uma situação típica de lei dos cossenos. Eu tenho dois lados do triângulo, eu tenho o ângulo do meio e quero o lado oposto a esse ângulo do meio. Como que se faz lei dos cossenos? Isolo o lado que está oposto ao ângulo de referência. Então, quem está oposto ao ângulo de referência é justamente aquilo que eu quero descobrir, que é o raio. Um dos lados que forma o ângulo ao quadrado, mais o outro, que nesse caso é igual por coincidência, 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado, menos duas vezes o produto deles, 10 vezes 10, e vezes o cosseno do ângulo entre eles, cosseno de 120 graus. Raio ao quadrado igual a 10 ao quadrado, 100, mais 10 ao quadrado, 100, menos 2 vezes 10 vezes 10. Vê que eu não multipliquei aqui ainda. E aqui vezes cosseno de 120. O cosseno de 120 graus
por redução ao primeiro quadrante, lembra da regrinha? Ó, aqui 180 e aqui 360. 120 está mais próximo do 180 e a diferença é 60. Então o ângulo ali é 60 graus, cosseno de 60. Porém, cosseno de 120 é negativo, porque o 120 está no segundo quadrante. Então isso é menos cosseno de 60. Então, substituindo aqui, menos cosseno de 60 é o mesmo seno de 30, que é 1/2. Aí eu tenho aqui raio ao quadrado igual 100 mais 100, 200. Posso cancelar esse 2 com esse 2, não está multiplicando, está dividindo. Menos com menos dá mais. E aí eu tenho 10 vezes 10, 100. Então aqui mais 100. Raio ao quadrado igual 300. Raio igual raiz quadrada de 300. Raio igual, retirando o fator do radicando, é o mesmo que 100 vezes 3. 300, né? E aí a raiz de 100 aqui, ó, é exata, é 10. Então esse 10 eu posso extrair do radicando. 10 raiz de 3. E aí nós vimos na outra lâmina que 10 raiz de 3. 10 vezes 1,7, que é a raiz de 3. Eu tenho 17. E aí de novo confirma medida 17. Material 4. Letra D. Ok? Tem uma terceira proposta resolutiva. Então aqui está a figura. Aqui eu tenho 120 graus. Aqui a linha do papel. Aqui é 10. Aqui é 10. Lembra que aqui me deu 30 graus e aqui 30 graus. Foi feito lá na primeira lâmina. E eu quero descobrir tudo isso aqui, que é o raio. Então vou aplicar aí lei dos senos. Então a lei dos senos diz que se eu pego um lado e divido pelo seno do ângulo oposto, resulta a mesma coisa que eu pegar um outro lado dividido pelo seno do ângulo oposto. Como eu quero calcular o raio, ó, eu vou começar por esse lado. Esse lado dividido pelo seno do ângulo oposto, dividido por seno de 120. Tem que ser a mesma coisa que um outro lado. 10, né? Esse aqui ou esse aqui são iguais. 10 dividido pelo seno do ângulo oposto, seno de 30. Aí substituo. Raio divide seno de 120 é o mesmo seno de 60. E é positivo. Vou botar aqui, ó. É o mesmo seno de 60, reduzindo ao primeiro quadrante. Seno de 30. Então fico aqui, raio sobre seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, igual a 10 sobre seno de 30 é 1/2. Aí eu posso cancelar esse 2 com esse 2. Me sobra aqui raio vezes 1 é raio. Raiz de 3 vezes 10. Ó, mais uma vez. 10 raiz de 3. E o raio é 10 vezes 1,7. Que dá 17 de novo. Ok? Então era isso. São 3 resoluções aí. Espero que elas contribuam com os teus estudos.